Segundo Daniela Lima, o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, saiu menor do que entrou na sala de audiências. Por quê, Daniela? Porque ele não falou o que vocês queriam ouvir, né? A avaliação é de ministro do Supremo. E sabe o que é curioso? É que se essa matéria, né? Na verdade não é uma matéria. A Daniela Lima profere, né, esta linda narrativa às 10h15 da manhã de ontem, enquanto a Folha de São Paulo fecha o dia às 11 horas da noite falando que Gonê é criticado no Supremo e festejado por defesa após bronca de ministro a chefe do Exército. Ministros do Supremo criticaram nos bastidores o desempenho do Gonê durante o depoimento do Marco Antônio Freire Gomes, que chegou a levar uma bronca e ser questionado de forma incisiva pelo ministro. Embora não seja unânime na corte, a avaliação de uma parte dos magistrados foi de que Gonê não conseguiu se contrapor à versão considerada mais amena do golpismo, apresentada por Freire Gomes na segunda-feira 19 ao Supremo. 2 ministros relataram à Folha a existência desse incômodo dentro do tribunal. Um exemplo foi quando o ex-chefe do Exército disse que não viu com espanto quando o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou aos comandantes militares a primeira minuta do decreto golpista. Freire Gomes disse que Bolsonaro apresentou o documento como um estudo embasado na Constituição e que o ex-presidente informou que voltaria ao assunto após consultar outros auxiliares. Então você junta a insatisfação com o Freire Gomes, a insatisfação com o Gonê, né? O Freire Gomes falando, ué, Bolsonaro tá ali, né? Tentando se embasar na Constituição, o que é que tá acontecendo aqui e acolá. E aí o clima, né? Na Globo, no Judiciário, né? Não tá dos melhores. E eu acho que você consegue juntar Lé com Cré e entender o porquê. Será que o Freire Gomes realmente saiu menor do que quando ele entrou? E o Gonê? Por que o Gonê está sendo criticado? Essa é a democracia brasileira, né? Esta é a linda democracia brasileira. E para falar mais sobre isso, porque eu não sou antidemocrata, eu deixo o Ruizão falar. O Ruizão é antidemocrata. Veja só isso daqui. A que ponto nós estamos chegando? Eu te pergunto, um julgamento que não está sendo transmitido ao vivo, um julgamento de interesse público, que você não pode gravar, não pode filmar, não podia nem entrar com o celular. E agora, os advogados estão relatando, inclusive, que eles estão sendo cerceados, as testemunhas são intimidadas com colocações de que o senhor, vou te dar uma chance para o senhor falar a verdade. Sei lá o que vai acontecer, né? O que está acontecendo nesse processo? E por que alguém apoiaria isso? O que vai aparecendo é que é um processo montado, né? Bolsonaro teria escrito uma minuta, teria discutido de realizar uma operação de GLO. Não aconteceu nada disso. Ele, na verdade, está sendo acusado por uma coisa que não aconteceu, não foi feita. Aí o processo é todo irregular. Você não pode gravar, ninguém sabe o que está acontecendo lá. Eu sou obrigado a ler pela Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, ela fala no começo da matéria que o Gomes Freire deu uma versão mais branda. Mas você vai ler na matéria, você fica na dúvida. Se ele deu uma versão mais branda, se ele acusou o Bolsonaro de golpe. Porque a matéria é tão... procura tanto induzir, né? Inclusive, só sobre isso. Pelo que me lembro, ele apenas comentou o estudo aí entre chaves para o golpe, mas não falou isso. Isso é a opinião da Folha, né? Na matéria do Globo, diz que ministros do Supremo avaliam que relato de Freire Gomes confirma o envolvimento de Bolsonaro em trama golpista. Eles colocam uma outra posição aí. É para isso que não pode gravar nada. Para você saber o que aconteceu, você vai ter que ver o que os bolsonaristas vão falar, porque a esquerda, logicamente, não vai falar a verdade, né? E o STF, inclusive, ele tem adotado uma série de resoluções violando direitos dos trabalhadores. Tudo isso aí fica encoberto pelo negócio do Bolsonaro, né? E sendo que o negócio do Bolsonaro, vamos falar a verdade, não tem outro objetivo do que manipular as eleições de 2026. Se você quiser saber da verdade, você vai ter que esperar os bolsonaristas falarem. O Rui, ele destaca uma coisa importante. Na imprensa, existe o costume, isso em qualquer matéria, de colocar entre parênteses alguma informação que complemente. Por exemplo, se uma pessoa está dando entrevista, vamos supor, né? E aí na entrevista, na pergunta anterior, ele cita assim, João. O cara citou João. E depois na pergunta seguinte, aí o cara faz uma pergunta que não é relacionada a João, aí o cara começa a falar, e ele lá, né, tá envolvido nisso? Aí o jornalista normalmente coloca ele, entre parênteses, o João, para conectar com o tema anterior e o leitor saber do que tá falando, porque às vezes também a entrevista oral, né, ou às vezes um podcast de transcrição, você não consegue compreender muito bem. Então, o uso do parêntese normalmente se dá para você trazer uma informação de contextualização. E aí o Rui, ele destaca uma coisa importante, ele fala, cara, ó, falando da Folha, né? A Folha, sei que lá, o estudo. Aí a Folha coloca aqui, pro golpe. Não, mas peraí, pro golpe é a opinião da Folha. Isso aqui é opinião pra Folha. A Globo vai além. Não, confirmou que Bolsonaro tramou um golpe. E no final ele diz, né, cara, o que tá acontecendo aí é... Quando ele fala de manipulação de eleição, ele tá falando que ele fala, cara, você tá, assim, que seria desvirtuando. Você tá impedindo que a população realmente possa escolher quem eles queiram. A partir do momento que você retira o candidato que o povo quer escolher, que é um candidato Bolsonaro. Basicamente isso, você tentar gerar algum tipo de desgaste pra ele. Alguém vai falar o quê? Só porque é o Ruizão? O Ruizão bolsonarista. Ele já tá mais ou menos, né? Mas mesmo assim, gente, você vê, qualquer pessoa
minimamente sensata, que sabe que realmente abre o coração para tentar entender o que está acontecendo, bota a mão na cabeça e são camadas e camadas de questionamentos e coisas que você fala, mas como isto é possível? E aquela sensação também de impotência que a gente olha e fala, o que a gente pode fazer, né? Que, para mim, relatar, né? Tentar contar para as pessoas. É o que dá por hora, né? Contar para a maior quantidade de pessoas, a população, pelo menos, né? Mais pessoas saberem do que está acontecendo. O depoimento que não pode filmar, né? Acredite. Simplesmente acredite. Enquanto